Fala pessoal, Câmara Aberta de hoje fala do mercado imobiliário. Graças ao aumento da renda e à facilidade do crédito, o setor da construção civil cresceu nos últimos anos, sendo apontado como ótima opção para se investir. Mas tem sido visto com um pouco mais de cautela em 2014. Será que ainda vale a pena o investimento ou a hora é de aguardar um pouco mais? Quem esclarece para a gente esse assunto é o palestrante, professor e consultor Ivan Correia. O Câmara Aberta está começando. Você de casa acompanhando a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ivan também, muito obrigado pela presença aqui hoje. Oi, Lael, obrigado também ao convite da produção. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e desejar muito sucesso a todos. A gente agradece. Ivan, esse mercado vem, acho que na última década inteira, apresentando crescimento ano após ano. Em 2014, alguns analistas falaram para ter um pouco mais de cautela. Como de fato está o mercado imobiliário atualmente? Olha, a perspectiva de nível nacional ainda é muito alta, apesar de que a economia aí vai dar uma desacelerada. Normalmente, o reflexo é forte na construção civil, que é a maior indústria do país. É a indústria que mais constrói, é a indústria que mais contrata, é a indústria que mais compra. Então, tudo isso está bem interligado. Então, quando a gente pensa em construção civil, a gente tem que ter uma visão muito macro do negócio e ter um pouco de cautela, muitas vezes, em certas previsões que são feitas. A gente ainda tem um preço muito competitivo, nós temos também uma qualidade muito elevada. Então, de um modo geral, eu ainda sou bem otimista com relação ao mercado imobiliário, tanto na Paraíba como em nível nacional. Assim, fica até meio difícil a gente fazer umas comparações, porque cada um tem a sua região, tem o seu público-alvo, tem a sua forma de comprar, a sua forma de trabalhar. Existem as capitais aí que têm um preço disparado. Você tem uma ideia, entre as 20 capitais que têm um preço mais alto do Brasil, João Pessoa não está. Então, São Paulo dispara, Brasília, Rio de Janeiro. Então, de modo geral, a construção no Brasil vem crescendo, vem sendo fortalecida, mas está bem ligada à economia. Ainda é seguro investir em imóveis dentro dessas variáveis da economia? É sim, porque ele é um bem que ele se consolida para a família, ele é um bem real, ele é um bem que tem uma documentação que lhe dá segurança, lhe dá garantia para comprar. Então, quem deseja adquirir um imóvel tem, digamos assim, um arcabouço de documentos, um arcabouço de informação e, sobretudo, o próprio imóvel já é a sua garantia. Então, quem tem algum dinheiro reservado na poupança ou deseja fazer uma opção entre um mercado imobiliário ou manter esse dinheiro parado, é melhor movimentar lá em alguma compra, desde que seja um condomínio horizontal, um imóvel na planta, ou enfim, alguma compra dessa, sem dúvida vai lhe dar um rendimento bem maior do que a própria poupança, que no Brasil a gente sabe que é um pouco desanimador, né? A gente deixar esse dinheiro parado. O mercado imobiliário, a valorização é muito alta. Há indícios e há números de lançamentos de imóveis hoje que conseguem valorização de 20% a 25% ao ano. Então, eu conheço vários imóveis aqui em João Pessoa de lançamentos em 2010, 2011, até 2009, um pouquinho antes, e na entrega ele conseguiu até 100% do valor do investimento. Então, só falando em números para quem está em casa, quem adquiriu na faixa de R$200 mil, quando recebeu esse imóvel já estava valendo R$400 mil. É uma valorização rápida, em relação a outros setores. Rápida e, digamos assim, consistente, porque se colocássemos R$200 mil na poupança, em 3 anos não chegaria a R$200 mil absolutamente, né? A gente calculando 6% ao ano, então 6% desse valor, mesmo multiplicando por 3 anos, ainda é bem inferior do que a construção civil dá de retorno de investimento, dá de garantia, desde que o consumidor saiba escolher a construtora, saiba conhecer a documentação, tenha confiabilidade no corretor que está no atendimento. O nosso mercado imobiliário ele é bem confiável, mas eu deixo sempre um alerta para que as pessoas tenham muito cuidado com a reputação de quem está construindo o negócio e de como está dando seu envolvimento para comprar este imóvel. Isso é interessante a gente falar pelo seguinte: quando existe o aumento de demanda no setor que for, vai aumentar também a oferta, vai ter gente querendo ofertar mais, nem sempre ofertando com qualidade, né? É verdade. O que é que o consumidor deve estar atento, Ivan, para não cair numa cilada, não fazer um mau negócio? Eu gosto de aconselhar de que o consumidor, ele observe e tenha paciência para fazer a compra do negócio. Não dá para a gente ter um atendimento com o cliente e fazer com que ele decida em 1 semana ou 10 dias. Eu acho isso um prazo muito curto. Eu creio que é uma visitação ao portfólio da construtora, é fazer uma visita ao cartório, é solicitando a documentação, por exemplo, da prefeitura para o alvará de construção. É todo esse processo. Inclusive,
de conferir e ver o contrato que está sendo realizado, ao instrumento, né, de promessa de compra e venda. Então é uma série de informações. A meu ver, o mercado paraibano é elogiável, não estou aqui deixando ninguém angustiado nem preocupado com isso, muito pelo contrário, nós temos um mercado muito saudável, como eu falei, um mercado onde os construtores fazem e cumprem. Agora é sempre bom estar atento a qualquer negociação, porque o valor é sempre alto, né, Léo? Independente do bairro de uma pessoa, hoje a gente não encontra mais imóvel de 30 ou 40 mil, é 90 mil, 120, 150, 200 mil reais. Então é importante que o consumidor esteja atento. Caso encontre problema nessa área, evidentemente procurar um profissional de direito imobiliário, um bom advogado, que possa lhe dar as informações necessárias e evitar essas coisas às vezes, de internet. Vai ao Google para pesquisar alguma coisa, deixa o Google para outras informações. O mercado imobiliário precisa de mais profissionalismo. Muitas vezes, inclusive, essa compra é a realização de um sonho, né? De fato, uma família procurando a casa própria vai se endividar ali. É um investimento, mas gera-se uma dívida ali por 10, 20, 30 anos. Então, é preciso muito cuidado, né? Por exemplo, Ivan, as parcelas, ficar atento às parcelas, ficar atento aos juros, o que é que deve gerar mais atenção desse comprador? Eu creio que para quem compra imóvel na planta, tem que estar atento a correção que é feita, na verdade não é juros, é correção, que é o INCC, em cima do saldo devedor. Deixa-me falar em números aqui para o público que nos assiste. Então, se você comprou um imóvel de 150 mil reais na planta, para entregar em 3 anos, e durante a construção você paga 50 mil reais, quando você for se mudar não é mais 100 mil, porque esse 100 mil sofre a correção que é do INCC. Então, eu creio que a atenção principal tem que ser em fazer contas, sabendo que tanto as parcelas quanto o saldo devedor serão reajustados. Com relação ao imóvel na planta, o imóvel pronto, este é mais fácil porque os bancos que oferecem esse financiamento fazem com parcelas decrescentes. Então, quem escolher o banco aí da sua preferência, a gente sabe que é uma força maior da Caixa, mas os demais bancos, eles fornecem o crédito imobiliário para o consumidor final. Então, é bom estar atento à parcela, caso seja na planta, e ao saldo devedor. Quem compra ele pronto tem mais ou menos essa certeza de que as parcelas elas serão decrescentes, elas serão regressivas e sempre que possível, eu aconselho também que seja batido o saldo devedor, o saldo final, mesmo esse imóvel pronto. Porque você consegue mais valorização, se você quiser vender, quiser fazer alguma negociação, ele já está livre e desimpedido para o proprietário. Há mais vantagens ou desvantagens ao comprar na planta o imóvel? Há mais vantagens, porque o consumidor ele consegue esse preço melhor, ele consegue também pagar mais suavemente, ele também pode ter a opção de escolher um andar melhor para morar. Às vezes, quando você tem a opção do pronto, são os finais, quando não lhe dá muita opção, você tem que desembolsar aquele dinheiro todo. Então, a compra na planta ela é uma compra vantajosa, digamos assim, ela é atrativa, ela muitas vezes é competitiva, o construtor ele fornece esse valor interessante. O valor é bem inferior ao Bem inferior ao imóvel pronto, é. E essa valorização, eu creio que aqui na Paraíba, ainda uns 12 ou 15 anos, nós teremos aí de ampla valorização desses imóveis. Imóveis eu volto a comparar com o nível nacional, nosso metro quadrado aqui ainda bem menos, a gente comparando com a média, inclusive, nacional. Hoje uma média de 8 ou 9 mil reais, a nossa é na faixa de 5 mil. E falando em desvantagens, também existem elas, porque eu fico pensando, por exemplo, numa cilada de não haver a entrega do imóvel, né? A pessoa procurou uma construtora sem um histórico, né, no mercado e cai ali numa armadilha. Isso é muito grave. Na verdade, é um crime que, inclusive, o corretor que está envolvido na negociação, construtor sem dúvida, mas o corretor também envolvido na negociação, o Código de Ética diz do corretor de imóveis que ele responde civil e penalmente por atos danosos ao cliente, quer sejam por imprudência, negligência ou imperícia. Então, quem é corretor de imóveis e me assiste agora tem que estar muito atento às parcerias que você tem com as construtoras, para que caso aconteçam esses problemas, eu repito, o mercado imobiliário paraibano é bem saudável com relação a isso, né? Nós temos esses problemas, evidentemente, mas não tão agressivos como em outras capitais. É importante que o corretor de imóveis tenha em mente que o seu cliente precisa dessa proteção e caso aconteça algum problema, ele também será responsabilizado. Ivan, a facilidade do crédito é de fato o que impulsiona muito esse mercado? Pessoas que antes não poderiam comprar uma casa, um apartamento, hoje podem?
Com certeza, aí eu volto a falar também da questão da economia, o nível brasileiro de renda aumentou, com isso incentivos inclusive do governo federal aconteceram para que essa compra realizasse da casa própria e sem dúvida está em relação ao poder de compra sim, apesar dos números estarem crescendo, aumentando dos imóveis, né? Como eu falei, a gente encontra mais de 40, 50, 60 mil, é acima de 150 mil, mas outrora o salário mínimo era R$ 180, e aí cresceu para 300, 400, hoje eu creio que está na casa de R$ 800, então eles são bem paralelos aí. Quando a gente pensa sempre em construção civil, é sempre importante a gente trazer a economia, essa movimentação financeira, as taxas, porque eles estão muito associados. Inclusive o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, ou o IGPM, Índice Geral dos Preços Médios, eles pegam justamente todos esses valores e dividem para que seja fornecido esse valor. Então o que você imaginar aí de taxa de cimento, na parte de ferro, de alvenaria, de tijolos, de salário, todos esses valores formam um índice e eles é que são revertidos em cima da prestação do cliente ou do saldo devedor. E falando de economia, por estarmos num ano eleitoral, gera uma apreensão se a presidenta vai ser reeleita, se a presidente vai ser reeleita, se vai ser outro candidato, como é que vai ser a economia em 2015. Talvez essa apreensão que os analistas falam seja porque estamos num ano de indefinições. Com certeza, eu inclusive tenho acesso, leio essa parte de economia também, inclusive revistas internacionais como The Economist, e 2015 vai ser um ano um pouco de retração, foi uma das expressões que eu mais ouvi. Na verdade, a Bolsa de Imóveis também, elas estão muito ligadas à economia do modo geral, né? Até no período de Copa houve baixas de algumas ações, de algumas empresas, como a Ambev, outras mais, da área de farmácia e tudo. E na construção civil, sem dúvida, um ano eleitoral muda o cenário. A gente sabe que também tem muita gente que é funcionário público e há uma certa apreensão, ou muitas vezes quando tem um vínculo comissionado, isso aí também gera uma certa apreensão. Então está tudo sim bem relacionado. O ano eleitoral é um ano de cautela, um ano onde as vendas não acontecem tão com veemência, tão forte, mas aí logo está janeiro e está próximo ano, mesmo assim com esses números baixos, mas é algo muito alto. Se você tem uma ideia, o mês de junho vendeu uma média de 130 milhões de reais de imóveis, maio veio na casa de 100 milhões. Esses números são estaduais ou nacionais? São aqui da Paraíba. Aqui da Paraíba. É um mercado bilionário. Antes eu dizia que corretor de imóveis trabalha com uma produção bilionária, mas eu estou mudando a expressão, porque a cada ano a gente vê só os bilhões aumentando aí, os 6 zeros desses números. Então é um mercado muito crescente, que movimenta muito dinheiro e que, como eu falei, ativa a economia e está totalmente ligado com esses eventos que acontecem a nível nacional. A presidência, sim, com certeza já está colocando alguns dados. Na verdade, o Brasil não anda bem na economia, então as projeções dos próximos meses é que, de fato, haja essa estabilidade, mas eu repito, o déficit habitacional do Brasil ainda é muito grande, então quanto mais imóveis for colocados à venda, mais eles serão comprados. Ivan, é possível ter uma ideia se quem está comprando hoje um imóvel é mais a história do realizando o sonho da casa própria ou é para investir mesmo? Os dados que a gente tem de perfil de investimento é em torno de 12% a 18%. Então, mais da metade, ou bem mais, quase 80%, são de pessoas que estão buscando mesmo a moradia. Aqui em João Pessoa, há uma estimativa de aproximadamente 1.000 famílias com perfil de adquirir imóveis de mais de 2 milhões de reais. Então, os números mostram que realmente há investidores, mas as pessoas que querem comprar estão, inclusive, dispostas a pagar empreendimentos de mais de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de reais, ainda há muita gente para adquirir esses produtos, né? E são produtos muito requintados, com muito glamour, com muitos diferenciais. Inclusive, lá um dos diferenciais agora que a gente está percebendo nesses empreendimentos é um jardim arborizado e com cheiro real de como são as árvores, a questão frutífera para você caminhar nesse jardim arborizado. Há também um local chamado Pets Place, que é específico para você andar com o seu pet, com o seu cãozinho, o seu gatinho, né? Os animais de estimação. Está mais exigente. Está mais exigente, sobretudo das pessoas que procuram esse perfil de imóvel de 2 milhões, 2 milhões e meio, mini campo de golfe, mini quadra não, quadra de tênis, perdão, o golfe, que é o mini golfe, boliche. João Pessoa hoje tem um imóvel que tem boliche para os seus moradores, nesse perfil de apartamento de 2 milhões e meio. Então isso é fantástico. Eu admiro muito isso, essa inovação, admiro essas características. A gente também está com uma linda arquitetura. É extraordinário você andar por Cabo Branco e ver o desenho dos empreendimentos, você voar no altiplano. Eu fiz recentemente uma viagem, um passeio até Tambaba e voltei e vi a nossa cidade de cima, que está lindíssima. Tudo isso a construção está contribuindo, a arquitetura também. Eu falo porque eu sou um pouco apaixonado por esse mercado também. A gente percebe. Aí, para mim, é um prazer estar trabalhando com isso já há 5 anos e meio.
Bacana, Ivan. Vamos fazer uma pausa aqui rápida para o intervalo. Na sequência, então, continuamos essa conversa. Até já. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo o palestrante, professor e consultor Ivan Correia, que nos esclarece como está o mercado imobiliário aqui na Paraíba. Ivan, e aqui no estado, a gente pode afirmar que João Pessoa e Campina Grande são os dois principais focos de desenvolvimento do mercado imobiliário? Sem dúvida, Léo. Só fazendo uma pequena correção, eu acho que eu falei bolsa de imóveis, mas a bolsa de valores, que inclusive há algumas empresas como a Gafisa, a Tecnisa, que são SA. No bloco anterior. No bloco anterior, perdão. Então, só fazendo uma correção, bolsa de valores, não bolsa de imóveis, né? Esclarecido. Esclarecido, então, que eu tive acesso a uns documentos em finanças corporativas e falava dessas empresas. Então, João Pessoa e Campina Grande, elas estão crescendo, mas a gente também não pode esquecer que as regiões, como o nosso ciclo do frio, Bananeiras, Areias, estão com lindos condomínios horizontais, inclusive no caminho João Pessoa Campina Grande, há 2 grandes condomínios que inclusive eles trabalham a questão eco-resort, trabalham também com a questão de aras. É bem interessante a temática desses empreendimentos e no sertão do estado também. Eu tenho contato de empreendimentos lindíssimos na cidade de Patos, inclusive casas que talvez tenham em Patos e não tenham em outras cidades. Assim, coisas extraordinárias, de bom gosto mesmo, sofisticadas, sabe? Bem feitas, aquelas casas lindas, sem muro, aquela questão do branco, que fica belíssimo. Então, João Pessoa e Campina Grande, de fato, crescem. Campina Grande, cada vez que eu visito, eu fico mais feliz com aquela cidade. Eles vão receber agora um empreendimento com 4 ou 5 torres. Uma torre vai ser empresarial, a outra vai ser um hotel, a outra vai trabalhar mais com a parte de escritórios focados na parte de saúde, ainda mais 2 residencial, uma coisa lindíssima na cidade. Aquelas margens ali do Açude Velho em Campina Grande também está crescendo cada vez mais. O bairro do Mirante, quando você entra. Então, a cidade como um todo, o Alto Branco lá, com o empreendimento, parece-me que é o maior da cidade, lá naquele bairro. E, como eu falei, também em Patos e outras cidades, e a questão dos condomínios nessa área de frio, como Areia, Bananeiras, Pirpirituba, Guarabira também, e aquelas cidades. Eu não citei que são todas. perfis, eu imagino que são perfis diferentes de consumidor, porque eu acho que aquela região de Bananeiras, por exemplo, atrai muita gente do estado vizinho, do Rio Grande do Norte. É um consumidor que talvez invista para o lazer da família, né? Para o lazer da família. E é um investimento assim que vale a pena. Se a gente pegar uma média de construção de R$ 1.200, deixa eu ver se fica mais fácil aqui o cálculo. Seria 1.200 ou 1.500, mas eu vou pensar em R$ 1.000. Então você pode construir uma casa de 70 ou 80 metros com R$ 80 mil. Se você for comprar um apartamento aqui de uma pessoa de 80 metros quadrados, se for na região do Bessa, é R$ 300 mil. Então, quem estiver disposto a comprar um terreno lá, um loteamento, um desses condomínios horizontais,
e financiar esse loteamento e tiver esse dinheiro em caixa de 70 ou 80 mil reais, você vai construir uma casa muito bem feita, muito agradável e vai ter uma segunda moradia. Afinal, 1 hora e meia, a gente já está lá nessas cidades, então vale a pena. Eu deixo um incentivo aqui a você que nos assiste, né, a comprar, adquirir desses lotes e tomar um vinhozinho lá no frio, que boa. vale a pena. Ivan, aqui na capital tem um lugar com metro quadrado mais alto, mais caro? Aqui no ranqueamento está Cabo Branco e Tambaú bem semelhante, uma média de entre 6 a 7 mil reais. A gente sabe que é uma média porque há imóveis que trazem outros valores agregados, trazem benfeitorias. Então, se a gente pensar aqui em valor de metro quadrado, a gente tem Tambaú e também tem o bairro de Cabo Branco, que são na orla da cidade de João Pessoa, e eles aí trazem esse metro quadrado um valor um pouco interessante. O Altiplano também despontou com valores de metro quadrado mais acirrados, digamos assim, não tão competitivos como outras regiões, mas a gente tem o bairro do Bessa, que também traz um valor de metro quadrado interessante, o bairro dos Bancários, que tem mais de 60 construções no momento, o bairro do Bessa também um pouco mais de 60. Então o mercado é aquecido em várias regiões, não só na zona norte da cidade, mas na zona sul, e em outras regiões também a gente tem um valor do metro quadrado bem interessante. E repito, ainda é bem menos do que a média nacional. Se você pegar um bairro como os Bancários, como eu citei, aqui em João Pessoa, e você comparar com o mesmo bairro em Salvador, é 12 mil reais o metro quadrado. E aqui você compra por 3.500 ou 4 mil. Você cita aí os bancários, aí me vem na cabeça que acredito eu que o desenvolvimento da região em si vai influenciar no preço do imóvel. A gente observa os bancários hoje, tem supermercado, tem uma avenida principal com supermercado, com farmácias, com shopping, escolas, com rede de fast food, escolas. Isso tudo valoriza ainda mais o imóvel? Valoriza porque quem vende, ele consegue agregar isto à região. O mais importante que para quem compra o imóvel, na verdade, a minha primeira dica, se fosse assim, já falando dentro desse assunto, seria a localização. Então você pega hoje qualquer imóvel nos bancários, ele vai ter uma excelente localização. É o bairro bem saneado, comparando, por exemplo, com o Bessa, bem mais saneado, bem mais estruturado. Eu não quero nem comparar com o bairro de Intermares, porque aqui é um bairro lindíssimo, né, na orla também, mas um tanto quanto esquecido. E inclusive é um mercado frio. Eu não consigo nem citar entre os 15 principais metros quadrados Intermares. Não tem essa procura tanto, é devido a é um bairro tão calmo, tão bom de se morar, a Praia de Intermares maravilhosa. Então, os bancários, eles têm essa vantagem pela localização, pelas faculdades, por tudo, e também por estar numa região em que está sempre crescendo. Lá ainda boas áreas, inclusive vai vir um lançamento recentemente, eu fiquei sabendo de uma empresa, inclusive de fora, vai investir pesado no bairro dos bancários. Um investimento também que a gente vai receber, conhecemos também, o lançamento vai ser em outubro ou dezembro, vai ser na Epitácio Pessoa, um empresarial de altíssimo nível, só com pavimento de garagem vai ser 5 no subsolo. Estou dizendo nem do mezanino acima, coisa para 1.000 vagas de garagem, onde a média lá é 200, 250. Então vai vir muita novidade aqui de construção civil ainda este ano. Ivan, eu queria falar também um pouco sobre as técnicas de venda. Eu sei que você é palestrante, professor, você forma, né, corretores. Eu, estudando um pouco para fazer essa entrevista com você, dei uma olhada nos sites de aluguel, de venda, e observava que, às vezes, quem fez aquele anúncio ali botou uma foto que tinha um lixo na frente do prédio, ou tinha uma parede desbotada. Uma coisa que eu não sou entendido de marketing imobiliário, mas eu sou um consumidor. Eu me deparei e não achei bacana aquilo. É preciso se observar tudo isso, pensando no consumidor, nesse cliente mais exigente. Os corretores precisam de estarem atentos a tudo isso? Olha, Léo, o cliente é o centro dos negócios, então você tem que olhar o cliente e olhar para ele essa questão de excelência a todo instante. Na verdade, o cliente decide, inclusive, se vai comprar um produto no primeiro minuto, não. Você, sem dúvida, já não vai mais comprar, porque esse detalhe da sujeira, que é muito grave, ela foi um obstáculo para você. Então, quem me assiste e trabalha com essa parte de vendas, inclusive vendas no mercado imobiliário, precisa ter uma postura, de um modo geral, que convença o cliente através da sua aparência, que inclusive a aparência é o comportamental. Meu comportamento está muito ligado à minha aparência. E você já imaginou, por exemplo, a gente comprar um carro, um veículo, ele todo sujo? Ele com uma latinha no banco da frente, aí você vira atrás, tem um pacote de biscoito, aí no chão. Como é que faz isso? Muito pelo contrário. Você lava, você bota o carro no lava-jato, você faz toda aquela limpeza, você deixa para dar essa presença e impor isso. E muitas vezes eu visito imóveis em que a gente sai muito sujo.
em que nem as janelas elas são limpas para abrir e deixar mais ventilado o ambiente. Ainda muito gesso, muita sujeira, então não pode acontecer. Eu também faço um conselho para quem puder, no seu estande de vendas, investir num apartamento decorado. O cliente ele tem que ver, ele tem que saber a noção. A gente está aproximadamente num estúdio aqui de 50 ou 60 metros quadrados, mas eu tenho essa noção porque eu sou profissional do meio. Mas quem está em casa não vai saber isso aí. Então, às vezes, fala em apartamento de 53 ou 55 metros, ou até mesmo em 100 metros, mas é importante que o cliente veja e esteja tudo limpo, tudo organizado. O profissional, acima de tudo, esse tem que estar, porque ele é um produto vendendo outro. E o produto propriamente em si, este sim tem que estar limpo, arejado, bem interessante. É só se programar, né? O corretor que vai levar um cliente até esse local se organiza um dia antes, providencia aí esta limpeza para que tudo esteja impecável. E quem puder investir no apartamento decorado, melhor ainda. É o cliente quem vai ganhar com isso. E eu volto a falar, ele é o centro dos negócios, o cliente é o rei, então é ele que manda. Tem um erro principal cometido pelos corretores ou por construtoras, algo que precisa ser corrigido, ou seria esse mesmo que a gente está falando? Eu acho que com relação ao atendimento, talvez uma falha assim crucial seria a questão da ética profissional. Muitas vezes os corretores omitem informação, inclusive o Código de Ética, eu volto a falar, foi instituído em 1992 pelo COFES, que é o órgão federal dos corretores de imóveis, diz que inclusive aquelas informações que depreciam o imóvel, o corretor de imóveis não pode omitir. Então, se ele está comprando um imóvel cujo esse apartamento não possui gerador, ele precisa informar o cliente. Olha, o senhor vai morar no 18º andar ou no 20º andar, este empreendimento não possui elevador, não possui gerador, perdão, e se o elevador parar, o senhor desce de escada, o senhor vai aguardar. A informação que deprecia o imóvel. Então, tudo que depreciar o imóvel é a questão da vaga de garagem não ser coberta. Estava acompanhando um aluno meu dizendo um caso em que uma tia dele foi comprar um apartamento, o corretor garantiu que a vaga era coberta e quando chegou lá não era coberta e era muito distante. Primeira coisa que ele me disse, professor, quando minha tia foi ao imóvel, empurrando o carrinho, e se estiver chovendo na feira, então um desastre a informação. Então eu creio que na questão do atendimento, é ética profissional, que em ética essencialmente é você não prejudicar ninguém, é você falar a verdade sempre. Eu acho que isto é o que pesa mais no atendimento, tanto do corretor quanto do construtor. Não omita a informação, seja honesto e o cliente decide se vai comprar ou não. Esse caso que eu falei, por exemplo, do gerador, o cliente pode dizer, não me incomodo não, eu desço de escada. Mas o corretor profissional ele precisa dizer. Inclusive, repito, as informações que depreciam o imóvel, ele precisa dizer claramente. A omissão pode até gerar um reflexo daquela pessoa usar a rede social, passar no boca a boca mesmo e queimar a imagem, né? Da corretora, enfim. Gera uma bola de neve, eu acredito, né? Desgasta toda a categoria, né? Todos os profissionais, na verdade, que são filiados a um conselho, que no caso dos corretores de imóveis é o CRECE, os advogados, os engenheiros que me assistem, você contador que é ligado a um conselho, você tem que ter uma preocupação não só com a sua atitude, mas sim com toda a categoria. A partir do momento que você está inscrito, os jornalistas também tem que ter esse cuidado com a informação, porque você não está desgastando só você, é todo o seu conselho, é toda a categoria. Então a ética profissional tem que estar acima de tudo, a honestidade sempre, falar a verdade, nunca mentir, ser honesto. Olha, aconteceu este problema, não estava dentro da nossa previsibilidade, o senhor me perdoe, mas nós vamos tentar resolver. E não ficar criando informação. Aconteceu, só para concluir, mais um exemplo de um aluno em Campina Grande, que estava visitando um imóvel com um cliente, que tinha um amplo salão de festas, e a rua era relativamente pequena. E aí o cliente perguntou ao corretor, disse, e esse salão de festa, se eu fizer uma festa grande, convidar mais gente, né? Como é que vão os carros nessa rua? Aí ele se virou e disse, não, nesse terreno aqui ao lado, é um terreno já do construtor, ele vai fazer um edifício garagem. Não ia fazer nunca isso, ele deu essa informação e viajou demais, né? Como a gente diz assim. Inventou qualquer coisa na hora. Foi pro lúdico, o cliente acabou acreditando, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. E quem que vai construir um edifício de garagem ao lado de um prédio? Para os moradores. Ele vai construir outro prédio se ele for construir. Então, são informações que você não acredita, mas você de casa acredita, isto aconteceu. O corretor disse que seria construído na área ao lado um edifício garagem e só para enganar o cliente. Então, isso está reprovado. Ivan, nossos 30 minutos passaram rapidamente. Muito obrigado pelas informações, as orientações. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa aqui hoje. Muito obrigado, o prazer foi meu. Deixo um forte abraço a todos vocês, a produção do programa. Estou muito feliz de estar aqui e conte sempre comigo. Obrigado. A gente agradece. O Câmara Aberta de hoje termina aqui, mas você pode continuar interagindo sempre com a gente pela internet.
Você pode rever nossos programas, sugerir pauta, opinar. Tudo isso na nossa fanpage facebook.com/tvcâmarajp. Curta a nossa página e mande sua mensagem. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau!